E aí, nação? Hoje é dia de Mengão. Hoje tem Flamengo e Vasco no Maraca. E o Mengão chega embalado depois de 6-0 em cima do Juventude. Arrasca inspirado, Pedro e Danilo de volta. E do outro lado, o Vasco chega pressionado. Técnico na corda bamba, não ganha do Flamengo no Brasileiro desde 2015. Será que vem outra goleada? E por falar em técnico caindo, até agora já foram 4. 4 rodadas, 4 técnicos, um por rodada. Quem será o próximo? E tem mais clássico na rodada, tem jogo importante, tem jogador importante de time adversário fora para a temporada. Tudo isso e muito mais agora no canal Ferri. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos rodar a vinheta para já começar a resenha. E vamos começar relembrando essa aula de futebol que foi Flamengo e Juventude, até para a gente saber o que pode esperar mais tarde no Maraca. O Mengão já começa em cima do Juventude, sem deixando o time gaúcho respirar. Esse tipo de lance aí tem acontecido com frequência. Michael sempre procurando a rasca, finalizou bem, a bola passa raspando a trave, já avisava que o Mengão não estava para brincadeira. E não demorou muito para o Mengão abrir o placar. Na bola parada, a Arrascaeta olha para a área e com maestria coloca a bola na cabeça do Pulgar. Terceiro gol do chileno em sua passagem pelo Mengão, ele que compensa, dando muita segurança defensiva e jogando com muita classe ali no meio, né? Detalhe do lance é que Plata e alguns outros jogadores fazem uma barreira para impedir a marcação de chegar e dar bastante espaço para o chileno cabecear a bola no ângulo, golaço. Já no segundo gol, jogada construída lá de trás, Léo Pereira, Michael, Gerson e a famosa cavadinha do Plata. Plata que tem muita qualidade, né? Polivalente, joga em qualquer posição da frente, inclusive de 9 jogou no jogo passado. Tem muita intensidade, corre o jogo todo. Já no terceiro gol, pareceu uma repetição do primeiro. Arrasca olha para a área e com maestria dá sua segunda assistência no jogo, bola na cabeça de Danilo, ele que faz seu primeiro gol com a camisa flamenguista. Danilo que deu impressionante 105 passes no jogo, acertou 100. O cara não erra. E não é qualquer passezinho não, passe vertical, passe quebrando linha, passe que gera jogada de perigo. Joga muito, esse joga de terno. Flamengo que depois disso ainda desperdiçou algumas chances, a mais impressionante é essa aí com o Michael. Grande jogada. Olha o cruzamento do Alexandre, perfeito. Fica para a próxima, Misha. E ficou para a próxima mesmo. Grande jogada de Michael, costurando e chegando pelo meio. A Arrascaeta, que já tinha dado 2 assistências, resolveu fazer um gol. Golaço do uruguaio, que agora já tem 4 gols e 2 assistências em 3 participações pelo Brasileirão. Eu queria ver a cara de quem já estava querendo aposentar o uruguaio. E o Pedro voltou. Todo mundo em campo parecia que estava querendo deixar o Pedro em condições para fazer seu primeiro gol nesse retorno. E não demorou muito. Wesley fez um cruzamento perfeito na cabeça de Pedro, que cabeceou mesmo, parecia que estava com raiva. Cabeçada pro chão, movimento técnico perfeito, bola no fundo da rede. E ele mesmo ali pela direita cavou o pênalti. Depois de um drible curto, o zagueiro travou, bola na marca do Cal, é pênalti. Pedro vai para a bola, bateu mal, é verdade, mas no rebote mostrou toda a raça, deu um susto, pelo menos em mim, né? Volta devagar, Pedro. O cara já voltou pulando, se atirando em cima da bola dessa forma, né? Mas dá uma tranquilidade a mais pra gente também saber que ele já tá com essa segurança, né? De poder se expor desse jeito e entrar de carrinho da forma que entrou, com toda a raça. Pedro de volta depois de 7 meses. Precisou apenas de 45 minutos para fazer 2 gols. Sexto gol do Mengão, Serra a conta, passa a régua. O juiz terminou o jogo até antes dos 45 do segundo tempo, que não havia necessidade de jogar mais. Grande espetáculo do Mengão, chocolate garantido, vamos atrás do bacalhau para a Páscoa ficar perfeita. O Flamengo vem uma crescente visível. Depois daquele jogo contra o Córdoba, acho que inclusive foi o momento perfeito para acontecer o que aconteceu. Eu até falei no vídeo anterior que tinha certeza que o Flamengo ia acordar. Se era para perder, que fosse nesse momento da temporada, que fosse do jeito que foi, um maracanaço, né, uma vergonha dentro de casa, porque isso mexeu com o brio dos jogadores. Eu não sei se vocês se lembram, mas lá em 2019 aconteceu uma coisa parecida. O Flamengo fez uma partida horrível contra o Bahia, levou 3 gols do Gilberto. Gilberto, inclusive, que estava em campo, entrou no segundo tempo aí, no jogo contra o Juventude. Gilberto, naquele jogo lá em 2019, fez 3 gols no Flamengo. O time do Roger conseguiu superar o esquema do JJ, que estava em início de trabalho, e meteu 3 lá dentro da Fonte Nova. Mas depois disso, 1 ou 2 partidas depois,
O Flamengo meteu 6-1 no Goiás e o resto é história. O resto vocês já sabem. Aquela derrota pro Córdoba renovou a fome dos caras. Eu tenho pena do Vasco agora. Tenho não. Pela lógica, a gente tinha que meter uma goleada no Vasco ainda maior, né? O Vasco perdeu pro Ceará perdeu pro Juventude. Faz a conta aí. E o Vasco? A última vitória do Vasco contra o Flamengo no Brasileirão foi há 10 anos atrás, em 2015. O técnico Fábio Carille está na corda bamba. Esse jogo vai ser decisivo para sua permanência no cargo. O Vasco vem jogando mal, depois das derrotas para o Corinthians, para o Ceará, acendeu um alerta lá para os lados da colina. O Pedrinho está na dúvida se mantém ou não Carille no cargo, que seria o quinto técnico a cair nesse Brasileirão de 2025. Os próximos jogos vão ser decisivos para o Vasco. Esse clássico de hoje, no meio da semana, já pega o Lanús, disputando o primeiro lugar no grupo deles na Sul-Americana, né? O Vasco vem a campo com alguns desfalques. Maurício Lemos já vinha como desfalque certo por ter um problema na costela, não sei se chegou a fraturar, mas está sentindo a costela, não está à disposição. Payet sentiu um problema no joelho e também não vai para o jogo. E Tietê teve um problema familiar, um problema com o filho dele, recém-nascido. Teve força aí pro Tietê. Foi dispensado e também não participa dessa partida. O Flamengo e Vasco se enfrentam às 6h30 e os times devem vir a campo com essas prováveis escalações. Felipe Luiz, que não tem Alexandre disponível para esse jogo, deve fazer essa única alteração no time titular e levar a campo o que tem de melhor para esse clássico contra o Vasco. O goleiro Rossi, Wesley, Léo Ortiz de volta ao time. Não sei se vai com o Danilo ou com o Léo Pereira, porque dentro dessa lógica, inclusive Danilo falou no jogo passado, né? Poder estar disponível também dá a chance dos outros dois descansarem um pouco. Pode ser que faça um rodízio aí com o Léo Pereira, mas não sei também se o Danilo vai jogar 2 seguidas. Ayrton Lucas na esquerda, Pulgar e De La Cruz, Gerson, Arrasca, Mischa e BH na frente. Felipe, que tem grandes opções no banco, fazer alterações aí durante o jogo, já pensando no jogo contra a LDU, de repente pode revezar o Alan com De La Cruz. O Alan, que inclusive não vai viajar, não vai disputar o jogo contra a LDU, ele tem uma condição que dificulta ainda mais a situação do ar rarefeito lá em cima, então o Alan não vai viajar. Pode ser que seja utilizado hoje, mais tarde, revezando aí com o De La Cruz. Você tem Plata, que provavelmente entra, se não sair jogando, muito provavelmente entra no segundo tempo, tem entrado muito bem. Cebolinha, que tem entrado bem, Juninho, que tem entrado bem, enfim. Felipe Luiz tem uma constelação aí à sua disposição. Já o Vasco, com os desfalques de Lemos e Tietê, principalmente, porque o Payet já não vinha entrando mesmo, o Felipe Coutinho era a opção, a primeira opção. Ainda assim, se de repente o Felipe Coutinho tiver um problema durante o jogo, ele fica sem o Payet para entrar, né? Mas sem esses dois nomes, sem Lemos e sem Tietê, o time deve ser armado provavelmente dessa forma. Com o goleiro Léo Jardim, Paulo Henrique na direita, a dupla de zaga Lucas Freitas e João Vitor, e Piton na esquerda. Dupla de volantes Hugo Moura e Jair entrando no lugar do Tietê, pode ser também que ele venha com Paulinho para deixar o time um pouquinho mais ofensivo. Na direita, Jadson ganha a vaga de Benjamin Borré, Felipe Coutinho na armação, Nuno Moreira na esquerda e Pablo Verrete no comando. Tem algumas opções no banco, como o menino Ryan, o próprio Garré, que também pode jogar ali pela direita, Lloyd Augusto, algumas das contratações que o Vasco já fez esse ano, mas talvez o que tenha de melhor para ir a campo seja o que está aí na sua tela. Rodada que conta ainda com outros jogos, vamos ter aí Corinthians e Sport abrindo a rodada hoje às 4 da tarde. Corinthians que vem sem técnico para esse jogo, né? Estão falando que o Memphis liderou a panela que derrubou o Ramon por lá. E que o nome mais provável para substituí-lo é o do Dorival. Dorival que se deu bem, né? Foi mandado embora da seleção, mas vai continuar recebendo salário aí de 1 milhão por mês até a Copa de 2026. Além disso, deve receber uns 2 milhões aproximadamente, 2 milhões e meio dele, mais a comissão técnica, nesse próximo trabalho, não sabemos ainda onde, mas é um dos preferidos pela diretoria corintiana. E o Sport, que vem sendo prejudicado sistematicamente pela arbitragem, tem que deixar isso de lado e correr atrás dos seus 3 primeiros pontos, aproveitar esse momento ruim de instabilidade do Corinthians e garantir aí um resultado positivo lá dentro da arena, lá dentro do Itaquerão. Às 9 horas hoje ainda tem um Grenal na Arena do Grêmio. Grêmio é mais um que vem sem técnico. Situação um pouco pior do que a do Corinthians, o time está no Z4, vem jogando mal. A boa notícia é a estreia de Marlon,
aquele lateral que era do Cruzeiro, bom lateral, deve estrear hoje no clássico contra o Inter. Já entra numa fria, né? Porque o Inter vem jogando muito bem. O Inter de Roger Machado vem jogando muito bem, enfrentou o Palmeiras, é verdade, perdeu por 1-0 dentro de casa, mas não contava com sua zaga titular. Deve ter o retorno agora de Vitor Gabriel e Juninho para esse clássico contra o Grêmio. Joga na arena do Grêmio, Grenal, é imprevisível, vamos ver o que acontece. Às 4 da tarde, no Morumbi, se enfrentam São Paulo e Santos, o clássico Sansão. Zubeldia também é outro que está balançando por lá. E tem mais um problema grave, Caleri. O argentino sofreu o rompimento do ligamento cruzado, mesmo problema que o Pedro teve. Muito provavelmente não joga mais essa temporada. Do outro lado, Neymar, para variar, sofreu mais uma lesão, foi detectada a lesão e o Santos não sabe, não quis divulgar há quanto tempo o craque vai ficar fora. Menino Neymar vai ficar de fora. Atlético e Botafogo se enfrentam na Arena MRV. É o pior começo de campeonato do Atlético na era dos pontos corridos. Esse jogo reedita a final da Libertadores do ano passado e vamos ver no que vai dar esse clássico em preto e branco. É o famoso clássico do mimimi. Os dois times mais mimizentos do país. Fluminense e Vitória se enfrentam no Maracanã amanhã às 6h30. Fluminense do Renato vem bem, está em terceiro lugar na competição, mas o Vitória do Carpini é talhado para jogar no contra-ataque. Vamos ver o que vai dar. Eu sou rubro-negro desde criancinha. Ainda nesse horário se enfrentam no Castelão Fortaleza e Palmeiras. O time paulista vem com 5 vitórias seguidas, vem embalado, e o Leão precisa fazer um bom resultado em casa para acabar com a desconfiança da torcida e dar mais tranquilidade para o técnico Vojvoda trabalhar. Sempre fui Fortaleza. E 4 técnicos já caíram desde que começou essa temporada do Brasileirão. Mano Menezes, Quinteiros, Caixinha e Ramon Dias, agora por último. O Fluminense já conseguiu arranjar o Renato. Tá indo bem por lá. Mas o Santos está sem técnico, o Grêmio está sem técnico e o Corinthians está sem técnico. Comenta aí quem que você acha que vai ser o próximo. Tem aí o Pepa, do Sport, o Rebeldia, do São Paulo. Ou será que a gente já derruba o Carille hoje, no Vasco? O Flamengo tem tudo para fazer mais um grande jogo. O time do Vasco vem numa pressão imensa, vem jogando mal. É um time que marca mal a saída de bola. É um time que sai mal jogando. É um time mal treinado. Então, assim, o momento do Vasco é horrível. O histórico contra o Flamengo não precisa nem falar. Então, o Flamengo tem tudo para fazer um grande jogo hoje. Eu acredito que a ideia era fazer o resultado logo no começo do jogo e depois começar a fazer o rodízio já pensando na Libertadores. Que na Libertadores nós estamos precisando mais depois do fiasco do Maracanã contra o Central Córdoba. De toda forma, vamos ver o que o Filipinho, ele que sabe muito mais do que eu, vamos ver o que ele planeja para mais tarde. E mais esse clássico dos milhões. É isso aí, nação. Agora eu vou me preparar para o jogo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esquece, dá o like, assina a notificação, compartilha, se inscreve no canal. É isso aí, saudações rubro-negras e até o próximo vídeo.